RF com você de volta e ao vivo. Agora são 11 horas e 13 minutos e já está aqui comigo a nutricionista Daniela Biesi. Ela vai nos ajudar a interpretar toda aquela história de rótulo. Primeiro, Daniela, é um prazer você de volta aqui, né, nesse novo formato. Você não tinha vindo ainda. Não, muito obrigado. É tudo meu. Muito obrigada pelo convite. É sempre uma delícia estar aqui. Sim. Muito bom a gente compartilhar informações. Que bom. Primeiro, para a gente concordar nessa questão. A situação dos rótulos mesmo é difícil para a maior parte das pessoas. São informações ali complexas, a maneira que estão é difícil ou é a gente que não está sabendo mesmo interpretar aquilo? Eu acho que assim, claro que também falta muita orientação, né, para o público em geral conseguir ler de acordo e o que está querendo dizer aqueles rótulos. Mas tem coisas que ainda estão por baixo dos panos. Então, tem limites de tolerância que órgãos que regulamentam os rótulos permitem. Então, assim, claro, existe a necessidade do profissional tá podendo explicar um pouco mais sobre isso. Mas acredito que existe muita dúvida ainda, isso gera muito desconforto, às vezes, na hora de consumir um produto. Bom você ter falado essa história da tolerância. Quer ver? Pouca gente sabe, mas essa é uma realidade. Os produtos e a Anvisa, o órgão que regulamenta tudo isso no nosso país, permite, por exemplo, uma porcentagem lá, nem que seja pequena, de insetos. Ou, por exemplo, nada impede que a gente, na hora de pegar aquela bolachinha, esteja consumindo uma barata. Não a barata propriamente dita, sim, né? Mas sim, um restinho. Os restinhos. Porque que acontece, né? Aquilo que eu falei, é o limite de tolerância. Infelizmente, acontece, às vezes, a contaminação de alguma máquina, algum processo ali que passou ali pela indústria mesmo, que acabou tendo essa contaminação, sim, né? Não que realmente isso, eles alegam que isso não vai afetar a saúde, mas é complicado você consumir um produto sem saber o que de fato você está ingerindo, né? Nojento pra caramba, mas assim, levando em consideração o que a Anvisa quer fazer, né, sim, que é prevenir o problema de saúde, isso realmente faz sentido, então, essa tolerância, né? Sim, com certeza, mas é algo que gera muita polêmica, teve vários produtos aí que a gente viu que geraram no passado polêmica sobre isso, então hoje em dia eles vêm melhorado bastante em relação a essa tolerância, claro, porque o consumidor está em cima, né? Mas é algo que existe, infelizmente, né? Vamos começar lá. Primeiro, então, o que é interessante quando a gente pega um rótulo, tem algumas palavras que eu acho que é do conhecimento de todo mundo, esse contato com essas palavras. Vai lá, o valor energético, o que aquilo significa, e também a ordem que aparece os componentes daquele produto. O que essas informações significam? Porque também no valor energético tem a porção. Tem a porção. Então a pessoa pega aquele salgadinho, ela fala, olha que pacotão de salgadinho, tem só 100 calorias, mas na verdade é 100 calorias por porção. Por porção, exatamente. Não é? Isso, é uma pegadinha. Eu acho que isso é uma coisa que todo mundo tem que ficar muito atento, porque às vezes tem lá 100 calorias a porção e a pessoa acha que na verdade essa porção é o pacote inteiro, vai lá e consome o pacote inteiro. Sim. Mas não, isso é a primeira coisa que sempre tem que estar muito atento, a pessoa tem que estar atenta. Por quê? Porque tem sempre lá valor por porção. Às vezes a embalagem tem 350 gramas e a porção é 100 gramas. Então, ali o valor energético é daquele percentual das gramas mesmo, não do pacote total. E assim como os outros nutrientes presentes, como os carboidratos, as proteínas, os lipídios, o sódio também, fibras, tudo isso que tem lá é daquela porção, não do pacote inteiro. Então, eu acho que a primeira coisa é ficar ligado nessa questão mesmo da quantidade. Daquela tabela, então isso é importante. Isso. Tá sempre escrito embaixo, vem o valor energético lá total, né? E daí embaixo vem lá por porção ou quando não tem, nessa informação não existe. Isso eu não sabia. Eu achei que por porção era tipo algumas das informações. Então tudo que tá lá... É na porção. É na porção. Exatamente, é na porção. Os valores é da porção. Aí tem ali na lateral que a gente consegue perceber também o valor diário em percentual, né? A gente consegue ver. Sim. Aquilo também é aquilo que tem no produto de acordo com o que é recomendado para você consumir no dia. Então tem sempre lá embaixo escrito assim, a base de 2.000 calorias diárias de consumo, certo? Sim. Então tem o percentual ali e você vai ver, sei lá, carboidrato, 2% do valor total no seu dia, aquele produto que você está consumindo, aquela porção, tem aquela porcentagem pro dia todo, entendeu? Por isso que tem que ficar muito de olho em questão de sódio também. Sim. Tem muitos produtos que são ricos em sódio. Isso que eu ia perguntar. Quando a gente olha essas informações lá, Daniela, a gente vê, por exemplo, aquela lista, né? Aquela tabela cheia de carboidratos, proteínas, enfim, lipídios, né? A gordura. O que eu devo ficar atento, né? Dessas informações que tem lá no produto, qual que é a que eu devo prestar mais atenção? Eu acho que a questão maior também, o problema mundial, é a questão do sódio.
do sal. A gente sabe que a recomendação de sal por dia é uma média de 5 gramas, sendo sódio 2 gramas, que contém no sal de cozinha, certo? Sim. Então a gente tem que sempre ficar de olho nisso também, porque é muito comum ultrapassar. Tem muitos estudos que mostram que o brasileiro consome até 12 gramas de sal por dia, de uma recomendação que é 5. Então, eu acho que o sódio é um problema bem comum a todos, que a gente tem que ficar muito de olho. E sempre ali, passou, por exemplo, de 3% ali da tabelinha lateral de percentual, 5%, poxa, então o produto ele tem bastante sódio, ficar de olho nisso também. Tem que pensar, então, se for 5%, é só aquela porção que você vai consumir o dia inteiro. Exatamente, sendo que o seu consumo teria que ser de 5 gramas no dia, então, e aqui 2 gramas no caso, perdão. Sim. E uma informação importante, Daniela, é a seguinte, a gente associa, né, sódio, sal, a coisa salgada, mas a maior parte, biscoito, esse tipo de coisa, tem o sódio elevadíssimo. Exatamente, ele não é só os produtos salgados, também está associado com os doces. Então, por exemplo, o molho de tomate, ele tem o açúcar e tem o sal. Olha isso. Agora, por exemplo, também, biscoito recheado, você pode ver, tem o açúcar, mas também tem esse sódio altíssimo. Sim. Até para realçar sabor, e o sódio também está presente, não só ali para realçar o sabor, mas também em questão de corante, aromatizante, tudo tem dos produtos industriais, químicos, então é algo que tem que ficar de olho. Depois do sódio, então, o que eu devo olhar naquela tabela? Qual que é a outra informação que é muito importante? Eu acho que a questão dos carboidratos e também dar uma olhadinha na lista de ingredientes também, muito importante. Sim. Porque os ingredientes estão em valor crescente, então é sempre lá ali decrescente, do maior para o menor. Então você tem que sempre estar de olho. O primeiro ingrediente é o que tem maior quantidade no seu produto, tá, que você está consumindo. Então, biscoito recheado, o primeiro lá é açúcar. Você está consumindo, em maior parte da composição daquele produto, o açúcar. E também tem os açúcares disfarçados que a gente fala, né? Sim, a gente comentou até mesmo no programa, colocam lá de vários nomes, né? Sim. E um que chama mais atenção, a gente já brincou muito, com açúcar invertido. Açúcar invertido também. É isso, né? É uma outra, isso na química, né? Uma outra composição do açúcar. Mas que é acaba a mesma sendo coisa. Açúcar. Xarope de milho, xarope de glicose, tudo acaba sendo, no fim, a glicose mesmo, o açúcar. Sim. Então, se você vai pegar um produto, e isso é interessante também, porque muitos deles, você pega a embalagem, sempre vê aquele fit escrito ali, né? Eu não vou falar o começo, mas tem várias marcas que fazem isso. Eu não sei o que fit, não sei o que fit. E daí a embalagem são cores, né, que favorecem ou que lembram produtos integrais, daí você vai sendo levado por isso e você olha e confia, né? Sim. Só que você vai olhar, essas informações são altíssimas e o ingrediente principal que aparece em primeiro lá é um ingrediente que não é tão bom. Exatamente, e às vezes esses produtos se comparam até produtos que não têm alegação de saudáveis, de melhores escolhas no seu dia, isso é algo também que tem que ficar de olho. Uma outra dica bem legal é você sempre olhar essa listinha de ingredientes e quanto menos ingredientes tiver, melhor o seu produto. Mais natural ele vai ser. Agora você às vezes olha algum produto lá que tem alegação de mais saudável e tem uma lista gigante de ingredientes e aromatizantes e corantes, estabilizantes. Sim. Então acaba não sendo, né? Às vezes se compara mesmo a um produto. Isso chama atenção e é interessante porque realmente se você tem que colocar tanta coisa no produto para ele ficar bom, boa coisa não é, né? Uma coisa tem, exatamente. Outro ponto também, as fibras, né? Tem muitos produtos que dizem integrais, mas às vezes eles não têm esse aporte realmente de fibras necessários para ser um produto integral de fato. Nesse caso, qual que é a sua posição? Eu vejo lá um produto, por exemplo, que eu estou vendo que claramente está tentando me enganar, né? Ele tem essa aparência de coisa boa, mas depois eu vou lá ler esses ingredientes e não tem nada disso. Eu posso fazer alguma coisa com essa informação? Por exemplo, acionar a Anvisa, acionar alguém, denunciar? Porque é uma propaganda enganosa. Eu acredito que assim, até pode, mas não sei se resolveria o problema de fato. Porque o melhor é a informação. A informação é você conhecer o produto que você está consumindo, é você pesquisar, ir atrás de profissionais que podem te orientar isso da melhor forma, até para você aprender a fazer boas escolhas, porque existe uma infinidade de produtos, né? Você acaba não sendo obrigado a consumir aquele. Exato. Mas sim, gera um desconforto para o consumidor, é claro. Tudo bem. Daqui a pouco a gente vai falar também sobre uma questão importantíssima nessa história do rótulo, que é a validade dos produtos. Né? Muita gente não fica atento a isso. A gente já fala mais sobre esse assunto, mas agora a Larissa quer conversar com a gente. É isso mesmo, eu quero deixar já avisado que o nosso bate-papo está aberto. Você pode mandar a sua dúvida, 19 99731
8135. E eu já quero fazer uma pergunta já pra você, Daniele. É o seguinte, eu sou alérgica a leite, né? Todo mundo já sabe, o Gustavo sempre brinca com isso. E às vezes eu olho lá no rótulo, pode conter leite, tem rastro de leite. Ainda não fica naquela parte dos alérgicos. Ou tá mais para baixo, ou tá em cima, um pouco escondido. Nós que somos alérgicos, a gente não consome mesmo, nem essa questão, né, de pode conter. Realmente é um ponto bem mais grave para pessoas que têm esse problema de fato, essa intolerância mais severa, essa alergia mesmo. Quantos casos a gente não vê, às vezes a pessoa produz o alimento até na mesma bancada, por exemplo, quando você vai fazer a produção desse alimento, e aí acaba contaminando e a pessoa passa mal. Mesma coisa ali na indústria. Por quê? Porque às vezes máquinas são utilizadas, eles fazem a lavagem, toda a higienização, claro, mas só de você ter o contato na mesma máquina, às vezes contém esse rastro. Um exemplo, a gente não tem ideia disso, Lari, só contar, vou revelar uma coisa que você contou pra gente, a gente não tem ideia disso. Ela é alérgica a leite, não pode comer o queijo. Sim. Mas, por exemplo, numa fábrica de embutidos, Sim. pode fazer o queijo, pode fazer o salame. Ela descobriu que o salame também tem leite. Exato. Olha que tragédia, não foi, Larissa? Foi triste, porque eu estava passando mal, eu não sabia o que, eu já tinha cortado, né, o leite, eu já cortei. Mas mesmo assim eu estava tendo reação. Eu falei, o que está acontecendo? Aí ontem o meu marido falou, não quero te deixar triste, mas vai lá ler a embalagem do salame. Aí tem lá, alérgicos, contém lactose. Estava bem claro, né? Mas eu sempre ficava na dúvida dessa questão de pode conter e eu não entendi o porquê. Então essa questão, acho que você de casa também não entendia. Essa questão então de que esse alimento pode ter sido feito, né, na mesma máquina ou no mesmo procedimento lá que um outro que tinha leite, e aí às vezes pode acabar prejudicando, né? Porque muita gente não leva isso a sério, né? Fala, pode conter leite, mas a fábrica não sabe o que ela colocou aqui nesse alimento. Eu ouvi muita gente falando isso, né? Pode conter, pode comer. Esse pode conter aí é porque não tem, é só para eles não ficar na dúvida, não é? Sim. Mas é bom a gente esclarecer tudo isso, porque às vezes a gente passa mal, às vezes a gente está comendo algo que a gente não poderia, enganado, né? Não enganado, por uma falta de informação, não é? Nesse caso, Daniela, eu acho que é legal, porque no caso de uma doença, né, essa informação ela é preciosa. Totalmente, né? Porque pode fazer a pessoa consumir aquele produto e ir direto para o hospital. Então, que nem eu havia comentado, para quem tem realmente uma intolerância mais severa, tem que tomar cuidado, não tem jeito. E outro ponto também, a gente acaba caindo naquela velha história, né? Quanto mais natural você se alimentar, melhor. Quanto menos industrializado, melhor. Agora, nessa história ainda, você acha que, no seu caso, você é uma especialista e tudo mais, para você tá fácil, né? Decifrar essas informações são muito importantes. Sim. Mas você considera, para o público geral, a colocação, as informações, como elas estão lá, claras para o consumidor final? Olha, elas até são claras, mas eu acho que ainda é difícil para a população em geral conseguir realmente entender. Tá, tudo bem, tem ali carboidratos, mas o que é aquilo? Às vezes a pessoa não sabe o que é um carboidrato, o que é um sódio. Às vezes não tem esse nível de informação. Então, eu acho que não é um acesso fácil a todos. Mesmo quem já tem um conhecimento, ainda assim tem muita dúvida de saber o que isso vai oferecer para o seu alimento, para o seu próprio organismo, né, ao consumir esse alimento. Então, eu acho que a principal dificuldade é justamente a leitura e os ingredientes mesmo. Sim, essa parte, ela é impressionante o quanto eles inventam o nome. Porque tem que ser, né, claro e técnico a questão que está ali, mas quem vai usar essa informação não é um técnico muitas vezes, né? Então deveria ter uma lei, uma mudança nesse sentido para deixar as informações muito claras. Exatamente. Né? O que tem naquele produto. Do que a gente tem hoje, o que é uma dica legal realmente para a pessoa focar? A lista de ingredientes. Lembrar que está sempre do maior para o menor no produto. Dar uma olhadinha ali no sódio também para ver se não tem um valor diário muito alto de consumo. Questão de carboidrato e açúcar também é sempre o que eu oriento para os meus pacientes em clínica. Normalmente é para sempre focar nessas informações. E nunca confiar naquela frutinha feliz lá na frente na embalagem, né? Não, com certeza. Porque ela pode ter um monte de coisa errada lá com ela, né? Com certeza. Outra informação importante, validade, né? A gente sabe também que as pessoas... Hoje em dia eu acho que é mais comum nessa prática de olhar, consultar realmente.
Mas por muito tempo as pessoas nem se importavam, né? Deixavam lá esses produtos que ficam em armário, que não vão em geladeira, fica lá anos, né? E tudo bem, depois pega, abre e consome. Qual que é o risco de se consumir um produto assim? Também tem a questão de contaminação para o organismo, né? A gente tem esse tempo de validade, que é um período de segurança que o consumidor final pode realmente estar ingerindo esse produto sem problema nenhum. Por isso que tem esse tempo, esse prazo de validade. Passou dele, não que necessariamente o produto já está ruim, mas você já corre a chance de ter um crescimento ali de micro-organismos que vão trazer algum prejuízo. Isso é muito polêmico, né? No Brasil, muito se brinca com essa questão e se faz memes, enfim, justamente por isso. O iogurte, por exemplo, né? Passou um dia da validade, ele está vencido, eu posso consumir ou não? Como é que sabe, né? Como é que é? É uma margem de segurança. É uma margem de segurança. O que você tem que ficar de olho também é nas características sensoriais do produto. Você tem que dar uma olhadinha ali no odor, na cor, se teve mudança. De forma geral, para segurança, é o prazo de validade. Você está querendo ou não, você acaba correndo o risco de passar dessa validade e ter algum problema. E aí o que acontece? Se você passou dessa validade, consumiu o produto e teve um problema, você não vai poder reclamar. Porque já passou o prazo de validade. É uma segurança para todo mundo, né? Para o consumidor e também para a empresa. Também para a empresa, né? Então é complicado mesmo. Muito bem. Olhou lá todas as informações. Vamos avançar um pouco nessa conversa no sentido de que a gente já sabe então o que olhar e o que não é tão bom assim. Agora eu quero mais, né? Eu quero uma dieta mais equilibrada. Eu quero me preocupar com a minha alimentação de uma forma geral. Consultar essas informações ajuda muito. E você acha que já deu uma dica preciosa aqui, que é menos ingredientes e produtos mais naturais. Isso, com certeza. Mas, por exemplo, não tem acesso, a hora de ficar longe de casa, vou precisar ir no grande mercado fazer minhas compras. Como escolher, né? Eu consigo fazer isso também. Se eu pesquisar bem, eu consigo produtos mesmo industrializados mais saudáveis. Sim, com certeza. É aquilo que eu venho sempre falando. A indústria já vem melhorando muito essa questão. Existem muitos produtos bons que são industrializados. E eu acho que o principal, quando você vai escolher esse produto, é a lista de ingredientes. Novamente, né? Até sendo repetitiva, mas quanto menor essa listinha, mais saudável vai ser esse produto e melhor para o consumo. Então, existem sim uma vasta opções para você tá consumindo produtos industrializados quando você não tem acesso a produtos mais naturais e eles estão mais fáceis ali também para você consumir, né? Por outro lado, Daniela, você vai para uma alimentação mais natural, né? As frutas, verduras, elas não vêm lá com rótulo, né? Não. Nesse caso, existe também alguma pegadinha de eu achar que eu estou consumindo coisas muito naturais e benéficas para a minha saúde e na verdade não é bem assim? Ou ainda assim é mais seguro? Ainda assim é mais seguro, mas é complicado, porque é aquilo que eu sempre bato na tecla também. Eu acho que o segredo está na quantidade do consumo. Às vezes não é porque um produto é saudável ou mais natural que ele não pode trazer um prejuízo para o seu organismo, dependendo do caso. Por isso que é muito individual também isso, e eu acho que essa informação do profissional é muito importante realmente para o público em geral. Porque às vezes ele está consumindo uma fruta, mas você sabe se essa fruta ele pode consumir, se vai dar algum problema, por exemplo, em questão de glicemia. Às vezes tem frutas que são mais ricas em açúcar, mesmo sendo um açúcar natural, que não tem problema de ser consumido, mas em excesso pode trazer um prejuízo também. Então, eu acho que seria legal se tudo viesse com rótulo, né? Mas é complicado. Porque você tem essa segurança na informação. A gente demoniza essa história, porque realmente, assim, parece que é sacanagem, né? Como colocam aí, você olha e fala, não tem ideia do que significa esses ingredientes. Mas é o poder da informação. Quando você tem essa informação, você pode fazer uma escolha melhor. Com certeza. Eu acho que o acesso à informação deveria ser de forma geral mesmo. Sim. Para você é daquelas que defendem também que tem que vir com o rótulo na frente, já tem que vir marcado lá logo de cara, que a pessoa não tem que ficar sendo enganada, caçando lá a informação. Porque muitos produtos, isso mudou muito porque a lei mudou e é mais rígida, né? Mas antes, ela vinha assim naquela dobrinha do produto, vinha ali aquelas informações. Então parece contrato com letra miúda, né? Isso prejudicou muita gente por muito tempo. Claro, e muitas pessoas acabaram passando mal, pessoas que tinham algum certo tipo de doença, algum problema e consumiram e tiveram prejuízo por conta que não dá para enxergar aquelas mini letrinhas. Então, quanto mais clara a informação, eu particularmente acredito que é muito melhor para o consumidor. Não precisa estar estampadão ali enorme, mas sim, de uma forma clara, num tamanho legal para
para a gente conseguir identificar isso. E eu acho que isso é muito bom também, tem um ponto muito positivo até para a própria indústria, porque isso faz a visão do consumidor mudar um pouquinho, tem uma visão mais positiva sobre o produto. Fala, poxa, tá me informando, eu tô vendo o que eu tô consumindo, as quantidades, então isso é muito legal. Você provavelmente não reparou nisso, mas se você pegar, eu percebi, eu sou muito especialista nisso, a gente percebe até pelo sabor, né? Se você pegar, lembra daquele biscoito recheado da sua infância? Ele não é mais o mesmo, né? Ele é menor e ele tem um sabor diferente, né? Justamente por isso, existe uma pressão muito grande de redução de sódio, redução de gordura nos produtos, né? Tem aquela história da gordura trans, que foi um debate imenso, né? Então, querendo ou não, a indústria também fica alerta com tudo isso. Sim, claro, porque ela também não quer ter um prejuízo e eu acho que ela também veio percebendo que a baixa ali do consumo aconteceu. Por quê? Porque as pessoas estão mais preocupadas com isso. Então, para não perder essa venda, eles vêm melhorado e até também por conta de preocupação com o consumidor, que tem que ter. Muitas indústrias já têm esse lado também mais humanizado. Tem produto ainda com essa tal de gordura trans? Isso existe? É sério? Isso existe. O que acontece? Também tem um ponto, que é aquilo que a gente estava falando de limite de tolerância, né? Às vezes fala que tem 0 ali gordura trans, mas vai fazer uma análise lá de composição química desse alimento, tem um pouquinho de gordura trans. Às vezes é significante, mas tem. Exatamente. Então não coloca lá o 0 para, né, chamar a atenção que não tem nada e na verdade tem. E é uma gordura super prejudicial para o nosso organismo, Por quê? não tem jeito. Porque é uma gordura ali totalmente feita pela indústria, não é uma gordura natural. Por exemplo, que provém de um animal, que provém de algum outro tipo de alimento. É aquela história da margarina com a manteiga. Exatamente, é a diferença da margarina com a manteiga. É um exemplo super claro, realmente, de gordura trans. Aliás, falam de um jeito que é bizarro mesmo, né? Falam que se você deixa a margarina lá exposta, ela não só não estraga, como nenhum animal, nem mosca senta naquele negócio, porque ninguém entende o que é margarina, né? É uma composição totalmente química ali, de produtos, né, de coisas que fazem a formação dessa gordura. E agora tá na moda também fazer margarina com sabor de manteiga. Ah, essa eu não sabia dessa moda. Agora eles colocam, ou colocam que é mista, Entendi. ou colocam que tem sabor de... Olha, chega a ser um estelionato, né? Exatamente. Mas acontece, a indústria tem dessa e tem gente, por inúmeras questões aí, ou financeira, ou porque realmente desinformação mesmo, vai lá e acaba comprando. Ou às vezes até preferência, né? Tem gente que gosta mesmo e consome. Sim. Isso é duro. Existe mesmo? Existe, tem Já gente que chegou alguém gosta. pra você e falou assim, eu prefiro margarina do que manteiga? Já, com certeza, já. E daí? A gente tenta orientar da melhor forma, né? Mas acaba, no fim das contas, lá na casa do nosso paciente, é ele que vai fazer a escolha. Tem que ter a conscientização, tem que explicar. Eu sempre gosto de deixar bem claro qual a diferença, o que vai fazer no seu organismo, o que acontece. Mas a escolha sempre é muito pessoal. Vamos imaginar então que temos um paciente lá. Tenta explicar isso pra gente, Daniela. Por que um tipo de gordura... A gente tá crucificando aqui a margarina, mas existem muitas outras que são usadas na composição dos alimentos, né? O que esse tipo de gordura ou qualquer produto, aqueles coisas com ol no fim, sendo um xilitol, não sei o que, ol, muitos nomes, o açúcar invertido, o que tudo isso pode causar no seu organismo? É questão realmente dos estabilizantes, aromatizantes, corantes, que funcionam, na verdade, como se fossem substâncias tóxicas para o nosso organismo. E aí o nosso organismo ele tem que combater aquela substância tóxica, então os nutrientes que aquele alimento poderia oferecer acabam ficando em segundo plano, enquanto ele tem que ficar em alerta combatendo essas substâncias tóxicas que estão entrando no seu organismo. Então a diferença maior está nisso. E aí o que acontece? Com essa liberação tóxica para o nosso corpo, a longo prazo, não que você vai consumir hoje vai acontecer alguma coisa amanhã, não, mas a longo prazo isso pode ter realmente o problema de doenças. Sim. E às vezes a gente consumiu hoje, com a frequência do consumo, daqui a alguns anos desenvolve uma doença e nem sabe por que acabou desenvolvendo essa doença. E é comum também nos rótulos, eu não sei se você recomenda isso ou não, mas daí alimentos enriquecidos. Daí vem aquela história, né? A gente tem isso aqui, não é tão bom, mas enriquecido com cálcio, enriquecido com não sei o quê. Isso é saudável, é bom ou não?
Então, vai depender muito também. Aquilo depende. Por quê? Às vezes, se a pessoa tem alguma deficiência, pode até ajudar. Mas até isso você precisa realmente ver se está mesmo enriquecido, se tem uma quantidade relevante para ser considerado assim, que nem enriquecido com fibras. Mas e aí? Tá uma quantidade relevante para ser enriquecida? Então, isso também é algo que tem que... Não tem jeito, tem que ficar de olho em tudo, né? Mas depende muito. A gente tem uma recomendação de valores diários que a gente tem que consumir de vitaminas, minerais, fibras. Se a gente exceder também, vai ter um problema, um prejuízo. Então, tanto o excesso quanto a falta vai gerar um prejuízo para o nosso organismo. E é bom também para fazer esse confrontamento, né? Você olha lá na frente, porque essas informações que são consideradas positivas sempre vêm lá na frente. Então, enriquecido com isso, enriquecido com aquilo. A hora que você vira, daí você vê, mesmo enriquecido, a porcentagem é pequenininha, então não adiantou muito, né? Não adiantou muito, por quê? Porque você vai contar também no seu dia todo que você está consumindo, não é só aquele produto. Então você tem que ver também o que você consome no seu dia inteiro para poder balancear e equilibrar isso. Sim, eu acho que a lição de todo esse papo aqui é o que a Daniela falou lá no começo, né? Por mais que a gente precise, se for necessário, identificar e decifrar esse rótulo, o principal é você optar por coisas que não tenham rótulos, né? Mas não coisa industrializada, coisa natural. Isso, justamente natural. Aquela fruta, aquela verdura, os alimentos integrais. Exatamente. Né? Se for optar, sempre vê a listinha que tem menor quantidade de ingredientes, com certeza. Aliás, para a gente encerrar o papo, esse é um assunto também polêmico, o tal dos integrais. Os integrais. Porque também tem um monte de história, eles adoram colocar lá que é integral e muitas vezes não é tão integral assim. Não é 100% integral. Sim. A gente também tem que ficar de olho nisso, porque às vezes, por exemplo, o pão 100% integral, tá alegando ali no rótulo. Olha ali atrás, vê, ele realmente é 100% integral? Como que você vai ver isso? Se só tiver farinha de trigo integral e alguns outros grãos. Se tiver farinha de trigo integral, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ele é misturado, ele não é 100% integral. E aí você tem que ver. Às vezes também, eu já vi vários produtos assim, 100% integral. Olha atrás, em primeiro na lista, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, que é a farinha comum, farinha branca, né? E em segundo lugar, o integral. Então, aonde que está 100% então, integral? Não minta para mim, por gentileza, hein? Seu industriário aí do setor alimentício. Coloca lá o que é de fato, né? Porque é bonito, né? Falar, meu produto é integral, Chama agora tá na atenção, modinha, né? então é maravilha, Isso. né? Só que tá enganando o consumidor. Porque a pessoa quer ter uma opção mais saudável, olha no rótulo, pega aquele produto, mas às vezes não está consumindo o que é de fato. Muito bem. Daniela, eu queria agradecer demais a sua presença aqui. Agradeço. Tá? Muito obrigado mesmo. Acho que essas são informações assim, úteis, né, de utilidade para as pessoas, porque é uma dificuldade, né? Não tem uma pessoa que eu conheço, assim, tirando profissionais da área, que a gente conversa sobre esse assunto e falam que tem algum problema ou não entende muito bem. Exato. Aliás, a gente pegou uma época de ficar olhando e a gente dava muita risada, porque assim, tinha produto lá que a gente jogava na internet depois para saber o que era o açúcar invertido, foi um deles, e daí a explicação é ainda mais bizarra, porque daí começam a descrever esse componente químico, né? Que tem tantas moléculas disso e daquilo, não sei o quê. No fim, não é fácil é de açúcar. É açúcar, né? Simplificando. Muito bem, muito obrigado mesmo. Eu viu? que Ótima agradeço, tarde Gustavo, para vocês também. O RF com você volta daqui a pouco, e daí é aquela hora que a gente sabe, a gente vai, não é falar mal, é igual ela tá falando aqui dos rótulos, ela não tá falando mal, é bom. Aí a gente vai só dar uma comentada e falar a realidade da vida das celebridades e como elas aprontam. Esse povo adora aprontar. Daí a gente fica sabendo e tem que dividir com você, não é mesmo? A gente volta já, não sai daí.